Essa é a aula de número 13, a nossa última aula aí sobre o eletrocardiograma, resolução dos exercícios aí de eletro. Então, aqui ritmo regular, frequência 300, 150, 100, 75, 60, aproximadamente 50. Então tá bradicárdico, primeira coisa. Eixo positivo em D1 e AVF, então tá no primeiro quadrante, tá normal. Ritmo, tem P, cada P tem seu QRS. Positivo D2, 3 e F, então ritmo sinusal. Átrio, a onda P de tamanho normal, nada que chame atenção. O PR também dentro do intervalo da normalidade. Passo então a analisar o QRS. QRS, duas ondas rápidas, então tudo transmissão pelo feixe nervoso, sem transmissão muscular. O R progride bem, certo? E não tem onda maior que chama atenção para sobrecarga, nada disso. Ponto J aqui, segmento ST sem alteração inferior também. E repolarização normal, onda T normal anterior e T um pouquinho aplanada, mas normal em parede inferior. O próximo eletro, a gente está vendo aqui que tem uma alteração em relação à linha de base aqui, então precisaria repetir, na verdade, esse eletrocardiograma, mas é um paciente que estava com dor precordial e foi encaminhado para tratamento rápido, então só fizemos depois esse eletrocardiograma. Então, primeira coisa, está irregular, não consigo ver adequadamente, uma arritmia arrítmica, então até prova em contrário, FA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então dá mais ou menos perto de 80, 85 aí de frequência cardíaca. O eixo positivo em D1, isoelétrica em AVF, mas está isoelétrico em AVL e D3 indeterminado. Ritmo não tem onda P, ritmo é um ritmo de FA. Então não dá para falar do átrio nem da condução atrioventricular. Ventrículo, QRS é estreitinho. E o que chama atenção? O R não progride adequadamente, mas eu tenho um supra de ST em V2, V3, V4, V5 e então um supra em parede anterior. Então a FA com supra anterior. Então provavelmente um infarto do miocárdio com FA. Esse outro, regular, bradicárdico, né? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, tá menos de 30 de frequência. Então eu preciso pegar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 5, 45. Então um pouco mais de 30 de frequência. Então tá frequência bem baixa realmente. Eixo, positivo D1 e AVF. Então tá no primeiro quadrante. Ritmo. Tem P, cada P tem seu QRS, e positiva 2, 3 e F. Então, ritmo que é uma bradicardia sinusal. Átrio, tamanho normal de onda P, e PR também está dentro do normal. Então, eu passo a analisar o ventrículo. O R não aumenta adequadamente, nem tem R aqui, então tem uma área inativa anteroseptal. O restante tem R, e a repolarização está um pouquinho alterada inferior, D3 e AVF, e o restante normal. Então a repolarização alterada inferior, eu tenho uma área inativa anteroseptal e uma bradicardia sinusal importante. Esse próximo, então está regular, mesma coisa, 300, 150, 100, 75, então aproximadamente 85, positivo em D1 e AVF está normal, está no primeiro quadrante. Ritmo, tem onda P, cada P tem seu QRS, e positivo 2, 3 e F, então ritmo sinusal. Átrio, tamanho está normal da onda P, e o intervalo atrioventricular está dentro da normalidade. Ventrículo esquerdo, então o QRS bem estreitinho, então toda a condução é elétrica, porém o R não progride, V1, V2, V3, então tem uma área inativa anteroseptal. Aqui eu tenho R certinho em parede inferior. E, além disso, olha para vocês verem a alteração de repolarização acompanhando essa parede. Então isso aqui provavelmente é um infarto que não foi tratado ou foi tratado num período muito tardio aqui. Então evoluir com provável necrose dessa região.
da região anterior, anteroceptal. Irregular, então preciso pegar a amostragem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 66 mais ou menos de frequência. Eixo positivo e positivo, normal. Então eu passo a ver o ritmo. Ritmo, então, arritmia arrítmica, sem P, então FA. Átrio, então não dá para falar, como não tem onda P, nem intervalo atrioventricular, porque não tem onda P. Ventrículo, o R aumenta progressivamente, nada que chama atenção em termos de tamanho, não é tão aumentado. Tem R também em parede inferior. Agora o que chama atenção é essa repolarização alterada. Olha aqui, infra, inversão de onda T mais inversão mais infra de ST, infra de ST. Se junto com dor precordial, provável isquemia anterior aqui mesmo. Esse próximo. Então eu tenho aqui, está regular, frequência 300, 150, 100, 75, então perto de 80. Positivo e negativo. Aqui então está lá no quarto quadrante. Isoelétrico um pouquinho mais em D2, que está 60 graus para baixo, então está 30 graus para cima, então mais ou menos menos 60, menos 30, então está mais ou menos aqui em AVF. Ritmo, tem onda P, cada P tem seu QRS, positivo 2, 3 e F. Ritmo sinusal, onda P de tamanho normal e o PR também é normal. Ventrículo esquerdo, o R progride normalmente, sem alteração, tem Rzinho aqui, Agora a alteração está na repolarização, muito alterada. Ó, repolarização toda a parede anterior, D1 e AVL. Então, alteração de parede anterior extensa. Esse próximo, regular, então 300, 150, 100, 75, um pouquinho mais de 75. Isoelétrico em AVF, então está 90 graus dele, então está em 0 graus, que é o D1. Ritmo, tem onda P, cada P é o QRS, positivo 2, 3 e F. Ritmo sinusal. O átrio, onda P de tamanho normal. E o intervalo atrioventricular também normal. Ventrículo esquerdo. O que chama a atenção o quê? Esse R já está muito grande aqui em V1. Muito grande. A relação do R pelo S já é maior que 1, que o R é maior do que S. Então isso aqui sugere sobrecarga ventricular direita. Repolarização normal e tem R toda a parede anterior e parede inferior. Esse aqui então, regular, 300, 150, 100, então aproximadamente 125 a 130, positivo e positivo, então está aproximadamente, aqui isoelétrico em D1 e positivo em AVF, então está em AVF, então mais ou menos 90 graus. Ritmo, tem onda P, cada P tem seu QRS, positivo 2, 3 e F, ritmo sinusal. O átrio está aumentado, é a onda P de altura, então átrio direito, sobrecarga atrial direita. Com PR normal, intervalo PR está dentro do normal. Ventrículo esquerdo, o R progride. Estou vendo todas as ondas, são ondas rápidas, transmissão pelo feixe nervoso aqui mesmo. Tem R presente em tudo, inclusive na parede inferior. E a repolarização também está normal. Pouquinho alterada aqui em parede lateral e parede lateral. Pode ser uma sobrecarga ou se tiver clínica de isquemia, temos que valorizar. Esse aqui também é uma FA, mesma coisa. Então não vai dar para a gente falar de intervalo atrioventricular, nem se tem sobrecarga atrial. Aqui tem R que progride certinho e repolarização um pouco alterada lateral inferior, alteração difusa da repolarização. Esse outro aqui, ritmo regular, então aqui 300, 150, 100, 75, perto de 70 de frequência, positivo em D1 e AVF, então eixo normal, cada P tem seu QRS, a P positivo em D2, 3 e F, então ela é sinusal, ritmo sinusal. A P
não chama atenção de aumento nem de amplitude nem de duração, e o intervalo PR está dentro do normal, no limite aqui máximo da normalidade. QRS, tem a onda R que progride pouco, mais progride. Agora que chama atenção, olha a amplitude dessa onda aqui. Olha a amplitude desse S. Ele vem até aqui embaixo. Então é indiscutível. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos desses. 50 milímetros. Então só por aqui já dá pra gente falar que tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Então aqui vou ter na parede lateral esse padrão de strain, uma repolarização alterada nessa parede. Esse próximo aqui irregular, faço a medida também para ver. Esse é um eletro que a gente já viu. O que chama atenção, vamos ver se tem alguma coisa que chama atenção. Nada, só eixo indeterminado mesmo, mais de duas isoelétricas. Esse outro também a gente já viu, uma frequência aproximada de 300, 150, um pouquinho mais de 150. Não vejo onda P. Aqui está negativo em D1 e positivo em AVF. Isoelétrico em AVR, então dá mais ou menos 60 graus. Está em cima então aqui de... Não, quer ver? Isoelétrico em AVR, negativo lá em D1, então está lá no segundo quadrante. Então está mais ou menos 120 graus em cima de V3. Por isso que está isoelétrico com AVR. Ritmo. Não consigo ver onda P, então taquicardia supraventricular. Não vejo onda P, não dá para falar do átrio, nem do intervalo atrioventricular. Aqui, para resolver isso aqui, eu precisava fazer o quê? É supraventricular? Adenosina. Então, a adenosina vai resolver ou vai abrir meu eletro para ver o que está acontecendo. QRS é estreitinho todas as ondas, então tudo condução elétrica. Então, ela sobe normal, sobe, e tem R também na parede inferior, tudo viável. O que mais aqui? Então, a repolarização toda normal, pouquinho de alteração de repolarização de parede inferior, D3 e AVF. É uma taquicardia supraventricular. Então esse é o último eletro. Espero que vocês tenham aproveitado esse curso de eletrocardiograma. Agora é importante sempre estar vendo eletro e aquela sequência de análise. Depois, mais para frente, vocês não vão precisar seguir, mas por enquanto é importante uma colinha da sequência para vocês usarem no dia a dia. E sempre estar vendo eletro e correlacionar com a clínica. O eletro a gente sempre tem que correlacionar com a clínica. Então um abraço e espero que tenham aproveitado bastante o curso.